Abra comigo sua Bíblia, palavra do nosso Deus, 1 Pedro, capítulo de número 2, que é o texto base de vocês para esse momento. 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo, mas eu peço que você, depois da gente ler o versículo, você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ficar no capítulo 2 mesmo aí, e nós vamos falar até o versículo 10, e você fica com sua Bíblia aberta para você acompanhar o que a gente vai ministrar ao coração de vocês. O Espírito Santo vai falar com toda certeza ao coração de vocês. Diz assim a palavra do nosso Deus: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, pela doce presença do Espírito Santo do Senhor no nosso meio. Agradecemos porque se o Senhor não estivesse conosco, nós não seríamos um povo perseverante, nós não estaríamos aqui à frente, pulando, festejando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Isso é fruto da Tua misericórdia sobre nós, é fruto da Tua graça que nos envolve. E aqui eu clamo que o Espírito do Senhor Deus, Espírito de Jesus Cristo, possa cativar cada coração, e que nossa mente seja cativa à obediência de Cristo Jesus, e possamos receber tudo quanto o Senhor tem para o nosso coração. Que o inimigo não venha roubar a semente essa noite, mas que o nosso coração seja um terreno fértil, um terreno trabalhado, uma terra revolvida pelo Espírito Santo, de modo que quando a semente, a boa semente do Senhor, cair em nosso coração, nós possamos recebê-la com alegria e com avidez de coração, em nome de Jesus. Amém. Rejeitados. É fato que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, fomos rejeitados. Em algum momento, seja na escola, seja dentro da própria casa, seja no trabalho, seja na vida em si, ambiente escolar, futebol, vôlei, basquete, natação, em algum lugar, nós já passamos por um momento de rejeição. Eu não sei quem te rejeitou, talvez possa ser uma figura de autoridade, pai, mãe, pastor, professor. O fato é que a gente já passou por rejeição. Não só passamos, mas também rejeitamos alguém. A rejeição não escolhe idade. Desde o bebê que é lançado na lata do lixo, ou que é abortado, o fato é que passamos por rejeição. E o fato também que rejeitamos. Quantas vezes você já rejeitou alguém, mas não só rejeitou, por que rejeitou? O que te chamou a atenção, o que veio aos seus olhos, que você olhou para aquela menina, ou você olhou para aquele menino, olhou para o seu professor, para alguém mais velho, o que chamou a atenção aos seus olhos e você falou assim: quero não. Às vezes você não verbalizou, não falou com algum amigo: olha, eu não quero essa pessoa perto de mim, mas no seu coração, no seu íntimo, no seu silêncio, você rejeitou. Nós rejeitamos. Mas às vezes a rejeição não fica só no íntimo, às vezes nós compartilhamos com alguém.
eu não quero fulano no nosso grupo, não. Eu não quero fulana no nosso grupo. Já fez isso? E a gente faz um negócio chamado panela, né? Faz aquele grupinho bem fechado, a gente fala, não, é só nós. É o clube do Bolinho, é o clube da Luluzinha, aquela galerinha bem ali, e a gente fica tecendo uma teia de crítica contra determinadas pessoas. Isso acontece com todo mundo, ou é só na aprisco? Acontece geralzão, não acontece? Então, quando nós pensamos em rejeição, nós vamos olhar para a figura bíblica, que o profeta Isaías vai dizer para mim e para você, que Jesus foi o mais rejeitado de todos, homem de dores. Se tem alguém que pode falar de rejeição com propriedade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há entre nós aqui ninguém que pode falar com tanta propriedade, com tanta profundidade, a não ser aquele que se assenta em um alto e sublime trono, mas que também o seu Espírito diz que Ele está no nosso meio, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É aquele que identifica com os rejeitados. O texto bíblico vai dizer que Ele é aquele Deus que se atrai por órfãos e viúvas. É os rejeitados da sociedade, é os rejeitados desse mundo, é que Ele pega e acolhe. Quando nós lemos a primeira carta de Pedro, nós vamos olhar para Pedro escrevendo sua epístola, e no capítulo 1, ele vai dizer para aqueles irmãos eleitos de Deus, mas que são forasteiros, que estão na dispersão. Capítulo 1, versículo 1, da primeira epístola. Ele vai dizer, e a rejeição, a perseguição nesse período, ela não escolhe idade. Então pense comigo aqui agora, a sua família sendo rejeitada. Ei, adolescente, jovem, sua família foi rejeitada, por ser uma única coisa, por ser cristão. Você não pode ficar mais em Valadares. Acabou a sua escola. Acabou o ar-condicionado. Olha que negócio legal, acabou, fresquinho aqui. Acabou a sua caminha confortável para você dormir. Acabou o carro do papai. Acabou aquela comida gostosa que você come. Não tem mais funcionária do lar, secretária do lar para limpar a bagunça que a gente faz. Agora está sendo perseguido, você tem que ir embora de Valadares. No máximo com uma mochila nas costas, com as suas roupas, um par de sapato aí, um par de tênis e mais nada. E Pedro está escrevendo para essa turma da diáspora, ou seja, a turma de pais, jovens, adolescentes. Então essa carta de Pedro não é só para a turma adulta, não é uma carta só para o papai e para a mamãe, é uma carta para envolver todo aquele que crê no Senhor Jesus e que estava sendo agora rejeitado, que estava fora de Jerusalém, que estava fora da terra da promessa e que estava disperso pela Ásia. Capítulo 1 vai dizer os lugares que esse povo está. E que essa carta iria alcançá-los, para segurar e dar a eles firmeza no meio da rejeição. Eles eram perseguidos naquela época por alguns motivos muito interessantes. Em primeiro lugar, eles estavam sendo perseguidos porque, segundo o povo da época, segundo os romanos, os judeus ou os cristãos, eles eram ateus, porque eles criam em apenas um Deus, diferente dos romanos que criam em uma multiplicidade de deuses. Então agora os cristãos estão sendo perseguidos porque são ateus. O segundo motivo de perseguição era porque os cristãos daquele momento, eles não eram leais ao imperador, e eles só diziam, nós só temos um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. O terceiro motivo é porque eles tinham um costume, ou costumes estranhos.
Os cristãos tinham um costume estranho, por exemplo, eles vivem em santidade, eles têm apenas uma esposa, e não só isso, eles estão separados do mundo, por isso, eles estão sendo perseguidos. Esse é o motivo, ou pelo menos os 3 principais motivos, da perseguição e da rejeição daquele povo, para quem Pedro está escrevendo a sua primeira epístola. E quando olhamos para nós hoje, quais são os motivos pelos quais nós somos rejeitados? Somos hoje rejeitados por causa do que cremos de verdade? Somos rejeitados hoje de fato porque nós cremos em Jesus Cristo? Somos rejeitados de fato porque em classe, ou no mundo aí fora, ou nos sinais de trânsito, paramos ou vamos para o shopping com essa galera toda, e ali começamos a evangelizar, ou porque vamos para a porta das faculdades e começamos a ministrar, ou é porque vamos para o momento da cave e começamos a pregar a Jesus Cristo no meio da rua. É por isso que nós somos rejeitados nesse mundo? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Qual o motivo dos cristãos, de fato, hoje, serem rejeitados? Mas não só, se de fato somos rejeitados. E se somos, qual é o motivo? Nós precisamos fazer essas perguntas. Porque Pedro agora quer consolidar essa turma. Pedro quer consolidar pessoas que estão sendo dispersas, porque declararam: nós só temos um Senhor e o nome dele é Jesus. Nós temos apenas um único Deus, que criou todas as coisas, que enviou o seu Filho ao mundo para morrer e perdoar os nossos pecados, e que enviou o seu Espírito para nos consolar e para revelar, através de nós, a obra de Cristo a esse mundo. E Pedro tem que consolar essa turma. Qual é o motivo da minha rejeição nesse mundo? Da sua, da nossa rejeição. Nós precisamos nos perguntar isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você e eu estamos sendo rejeitados por causa de Jesus Cristo, se você é um adolescente, um jovem, uma mulher, uma família que está sendo rejeitada por Jesus Cristo, ou se em algum momento você ainda vai ser rejeitado por causa de Cristo, a palavra de Deus para você essa noite tem alguns princípios para que eu e você permaneçamos firmes, ainda que venha a perseguição. Primeiro, capítulo 2, verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência. No meio da perseguição, essa turma tinha que ir de um lugar para o outro, deixavam tudo para trás, e agora no meio da perseguição, Pedro está dizendo: vocês vão ser acolhidos em outro lugar, e ao chegar nesse lugar onde vocês serão acolhidos, lembrem-se de uma coisa: despojem do velho homem. No meio da rejeição, eu preciso despojar do meu próprio coração, eu preciso despojar do meu orgulho, eu preciso despojar da minha inveja. Esses irmãos estavam tendo o seguinte sentimento: nós estamos sendo perseguidos, nós estamos indo para outro lugar. Quando eles chegavam naquele lugar, eles eram acolhidos, e uma vez que eles eram acolhidos por aqueles outros irmãos, passava no coração deles um sentimento: inveja. Por quê? Que eles amam o mesmo Deus que nós, mas eles não estão sendo perseguidos. Por que nós estamos sendo? E Pedro vai dizer: olha, tire isso do coração de vocês. A perseguição vem para todos.
A perseguição da igreja vem para todos os tempos e para todas as épocas. A perseguição contra a igreja no presente tempo que nós vivemos, ela é ideológica. Ela quer vender um outro senhor para a igreja. A igreja precisa lembrar no tempo presente que nós temos um único Senhor. A igreja precisa lembrar no presente tempo que nós somos criacionistas, que Deus criou todas as coisas ex nihilo, do nada, que tudo criado saiu da boca de Deus, que Deus é o sustentador de todas as coisas. É isso que são princípios contra a perseguição que se monta no Brasil hoje contra a igreja. É uma guerra ideológica, é mentira travestida de verdade. Quando eu e você olhamos para a palavra de Deus, nós temos apenas um Criador. E aí Pedro vai dizer: despoje dos sentimentos ruins que vão vir no seu coração quando você for perseguido. Quando somos perseguidos por causa de amor a Cristo, vai brotar no nosso coração um sentimento de ira, de raiva, de ódio, vontade às vezes de bater em alguém. Quantas vezes sentimentos desses nos vêm no momento da rejeição? E Pedro diz: despoje o coração de vocês. Despoje o coração de vocês. Despojar é tirar, é despir desse sentimento velho, é despir do sentimento que não agrada a Deus. E Deus chama a igreja de hoje para entender nesse tempo quem eu e você somos. No meio da perseguição eu preciso despojar de sentimentos de amargura que brotam no meu coração. Nós não somos ainda, gente, nós não somos rejeitados por causa do Evangelho. Nós somos rejeitados por causa da moda. Nós somos rejeitados por N motivos ainda, menos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Rejeitamos as pessoas, muitas vezes por N motivos, mas não por causa da fé genuína, inabalável, consubstancial que elas têm. Por quê? Preste atenção, meninas, por que vocês rejeitam algumas meninas no ciclo de amizade de vocês? Meninos aí, por que você rejeita alguns meninos no seu ciclo de amizade? Pense agora, por que algumas pessoas te rejeitam? É de fato por amor a Jesus? É de fato porque Cristo você diz a plenos pulmões na sala de aula: Jesus é o Senhor? Meu pensamento quanto à vida humana é criacionista e não evolucionista. Meu pensamento acerca do gênero é que Deus criou homem e mulher, os criou macho e fêmea. É por isso que nós somos rejeitados. É pela verdade que nós somos rejeitados. Pelo que, de fato, nós temos sido rejeitados? De fato, porque nós, enquanto cristãos, rejeitamos algumas pessoas? Segunda verdade para nós, no texto: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso. Depois de despojar, eu preciso de desejar. Às vezes a gente vem para cá
e a gente louva, e a gente pula, e a gente canta, e isso é bom, a gente faz isso lá com a galera também, e pula, pipoca, e aquele negócio todo, aquela festa na hora do culto, nos acampamentos. Agora eu preciso, no tempo da perseguição, no tempo de ser rejeitado, se apegue ao Evangelho. Não existe nada para dar maturidade para a vida humana, principalmente aos cristãos, senão a palavra de Deus. Se apegue ao Evangelho, se apegue à palavra, se alimente da verdade, leia, busque conhecimento da verdade, peça ao Espírito Santo, ilumine minha mente, eu quero conhecer a tua palavra. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver a igreja sendo perseguida. Nós cantamos que a perseguição não parou a igreja, que o Coliseu não parou a igreja, que o inferno não pode parar a igreja. Mas se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou ficar paralisado. Deseja o Evangelho, se alimente da palavra de Deus. Vença o seu coração, vença os desejos ruins, vença os pensamentos que assolam a sua vida, vença com a palavra de Deus. Beba, ele está chamando a turma agora de quê? De criança. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Ele está dizendo, galerinha, está na hora de você crescer. Quando a gente é rejeitado, é a oportunidade que Deus nos dá de crescimento. Quando somos rejeitados por causa do Evangelho, Deus nos dá a oportunidade de crescimento. E quando Deus nos dá a oportunidade de crescimento, coma do livrinho. Se alimente da palavra de Deus. Se queremos ser uma nação forte, se queremos ter uma juventude, uma igreja futuramente forte, alicerçada, alimente-se da verdade. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Muitas vezes, no tempo que eu estava no seminário, algumas pessoas diziam assim, não adianta ensinar para adolescentes teologia. Falei, engano. Quando nós começamos a ensinar a palavra de Deus para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, nós estamos fundamentando a igreja do agora para o futuro. Você será um farol no meio da tempestade, se você estiver alicerçada na verdade. Você será o socorro para muitas pessoas, se você se alimentar hoje, agora, da verdade, da palavra de Deus. Está sofrendo rejeição por causa do Evangelho? Alimente-se da verdade. Quarto, versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele está dizendo, olha, se acheguem a ele, a pedra rejeitada, porque vocês são pedras vivas, então vocês precisam estar ligados a essa pedra angular, para vocês saberem de verdade como vencer a rejeição. Se quer saber vencer rejeição na vida, ande com Jesus. Ande com Jesus. Ande com aquele que foi rejeitado. Ande com aquele que foi espancado, cuspido. Ande com aquele que nasceu na manjedoura. Ande com aquele que chorou quando o seu amigo Lázaro havia morrido. Ande com aquele que vê o meu e o seu coração. Ande com aquele que te sonda e te conhece.
Seu pai, sua mãe, ninguém, nem seu pastor, ninguém sabe a profundidade dos sentimentos, consegue alcançar a profundidade dos sentimentos, da dor do rejeitado. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz no Salmo 139, Ele te sonda e te conhece, sabe quando você se assenta e quando você se levanta, esquadrinha o seu andar, antes mesmo que qualquer palavra chegasse à sua língua, Ele já a conhece toda. Você era substância ainda informe, você havia apenas fecundado o óvulo, estava em processo de formação, e no livro de Deus estava escrito todos os seus dias, escritos e determinados, sendo que nem um deles houvesse ainda. Salmo 139 é uma parte do Salmo. E o salmista vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Quer andar com quem te conhece de verdade, com quem passou pela rejeição, com quem pode consolar o seu coração. O nome dele é Jesus Cristo. Ele sabe o coração, ele sabe que com 12 anos ele foi rejeitado pelos doutores. Ele sabe o que é ser rejeitado desde bebê, porque não achou hospedaria para sua mãe, mas ele teve que ir para uma manjedoura. Ele sabe o que é ser cuspido, rejeitado, maltratado. Ande com Jesus. A geração atual precisa aprender a se relacionar com Jesus. Precisamos de tempo de qualidade com Jesus. Eu vi um vídeo de vocês, e o Sidney estava falando de um tempo que vocês passaram de vigília. Passe tempo com o Senhor. Passe tempo em oração. Diga para Ele dos seus sentimentos, diga para Ele das suas intenções, dos seus sonhos, das suas dores. Ande com Jesus. Ande com Jesus. O texto continua. Verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual de Deus, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tem uma identidade, está passando por rejeição, tem uma identidade formada, saiba quem você é. Pedro precisa lembrá-los que eles são sacerdócio santo. O que o sacerdote tinha que fazer? Oferecer os sacrifícios do povo a Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós somos esse sacerdócio. E o que cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher recebeu de Deus? Oferte sua vida a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer para você, no tempo da rejeição, para mim, no tempo da rejeição, da minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não existe rejeição sem andar com o Senhor, porque o Senhor Jesus revela quem eu sou, e Ele vai dizer: você é uma pedra desse grande edifício chamado igreja. Você é uma pedra viva, ou seja, você recebeu vida de Cristo, e você tem como se achegar a Cristo. No momento da rejeição, lembre-se, ela não veio para me matar, ela veio para revelar que eu sou vivo em Cristo Jesus. Ela não vem para destruir o crente, ela não vem para destruir o cristão, ela não vem para destruir a minha e a sua fé, ela vem para revelar o quanto Cristo Jesus é para mim e para você. Mas nós temos aquele sentimento de autocomiseração que todos nós temos. Ai de mim, coitado de mim,
me rejeitaram, eu não presto mesmo. Ei, você foi lavado no sangue do Cordeiro, você tem o valor inenarrável, não dá para dizer o valor, porque não dá para dizer a profundidade do sacrifício de Jesus na cruz. Não tem como eu dizer para você o seu valor, porque o seu valor está revelado na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu valor está revelado no sacrifício de Jesus na cruz. É ali que reside o seu valor, é ali que reside a sua identidade, é ali que reside a sua história, na cruz do Calvário. Eu sou o que o meu Redentor diz que eu sou, e Ele diz que eu sou sacerdócio santo, eu recebi vida de Deus, então o Espírito habita em mim. A Deus rejeição, porque o meu amado me amou. Meu amado me amou. Essa identidade é firmada no caráter, na obra de Jesus. Sou amado por Deus, eu fui perdoado pelo Senhor, eu fui resgatado por Deus, eu fui transformado pelo Senhor. E o texto diz, versículo 6, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Se você creu em Cristo, preste bem atenção no que eu vou afirmar para você nesse momento da sua vida. Se você creu, diz o texto, que você não será envergonhado. A ideia aqui é: a rejeição não lhe causará dano nenhum. Se você creu, tem uma identidade, podem te rejeitar, mas ela não vai fazer nenhum dano na sua vida. Por quê? Porque eu estou nele, ele habita em mim. O salmista vai dizer: ele é meu escudo e fortaleza. O salmista vai dizer: praga nenhuma, mal nenhum chegará à minha casa, pois aos teus anjos dará ordem para que me guardem. E isso, lógico, que é um texto que se refere a Cristo, no momento da tentação, mas ele é aplicado à minha vida e à sua vida. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os dá livramento, e os guarda. Lembre-se da sua identidade. Tem muitas vezes nós somos feridos no momento da rejeição, porque esquecemos de nos esconder em Cristo Jesus. Deixamos de nos abrigar em Jesus, e toda vez que eu e você deixamos de nos abrigar em Jesus, nós ficamos com temor de homens, e não temor de Deus. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer a meu respeito. Eu tenho medo se eu vou ser aceito ou não. Eu tenho medo se meu cabelo está desse ou daquele jeito. Eu tenho medo se eu entrar naquele grupo lá, se os caras vão me aceitar ou não. Eu tenho medo disso. Isso é temor de homens, porque é o medo da rejeição. E a palavra de Deus vai chamar eu e você para lançar, se eu amo a Ele, o verdadeiro amor. Lança fora todo medo. E Jesus vai dizer para mim e para você assim: olha, temam. Por que vocês temem os homens que podem fazer dano apenas no seu corpo? Temei, pois, aquele que pode lançar tanto o seu corpo quanto a sua alma no inferno. Nós tememos ser rejeitados porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor Jesus Cristo, porque nós não queremos esconder nele. Lembra do começo? Eu falei assim: é toda a família sendo rejeitada,
é toda a família indo embora, acabou o conforto, acabou as regalias. É para essa turma que Pedro está escrevendo, e agora Pedro está dizendo: ei galera, está na hora de vocês evidenciarem. Ele está dizendo: muitos de vocês ainda estão no leitinho, na mamadeira, mas mesmo assim está na hora de vocês se alimentarem da verdade, está na hora de vocês crescerem, está na hora de amadurecerem, está na hora de se esconderem, está na hora de confiarem, está na hora de amar ao Senhor, porque Ele declarou a seu respeito, e a identidade, Ele continua dizendo, verso de número 9, para a gente terminar: vós porém sois raça eleita, agora deixou de ser sacerdócio santo, olha aí, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora, uma vez que eu começo a vencer, que eu entendo que o meu mestre foi rejeitado, que eu entendo que eu preciso me alimentar, que eu entendo que no momento da rejeição eu preciso despojar, jogar fora os sentimentos ruins que aparecem no meu coração em relação à pessoa que me rejeitou, ou até mesmo em relação à pessoa que me acolheu, que era o caso deles. Agora Pedro está dizendo: vocês são sacerdócio real. Enquanto o sacerdócio santo recebe, o sacerdócio real agora proclama. Então, mesmo sendo rejeitado, você é chamado para ir para o lado de fora. A igreja é chamada para estar do portão para fora, é o sal fora do saleiro. Aqui dentro é confortável, cara. Aqui dentro é tudo legal. Aqui dentro tem tudo que atrai a gente, que faz a gente ter uma descarga de dopamina. Nosso organismo tem uma série de coisas legais. Aqui você pode pular, ninguém vai te tolir, ninguém vai te criticar. Mas é lá fora, o seu sacerdócio real é desempenhado lá fora. É lá fora, na escola, que a galera precisa saber. Quantos aqui estudam na mesma escola? Levanta a mão para mim, por favor. Na mesma escola, não precisa ser a mesma sala não, mesma escola. Galerinha, vocês podem começar a impactar a escola de vocês. Vocês podem começar a impactar a escola de vocês. Aonde vocês estiverem, comecem a anunciar: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo perdoa pecados. Jesus Cristo abençoa a sua vida, restaura. Comece a falar. Mas e se eu for rejeitado? Você já está guardado, você já está escondido, você já está salvo. Você não tem nada mais a perder. Você só tem agora a ganhar. Lance a sua rede ao mar. Chame as pessoas. Você agora, ele diz, você é uma nação santa. Ou seja, você é um sujeito separado. Você pertence a Ele. Povo de propriedade exclusiva. Por quê? Porque Ele te comprou. Menina, Ele te comprou. Para fazer o quê? Quando você faz o seu batismo, você confessa que Jesus é o quê? Senhor e Salvador, né? Da sua vida. Pastor, sabe o que significa a profundidade de dizer que Jesus é Senhor da sua vida? Ao dizer, no dia do batismo, ou até mesmo lá fora, que Jesus é Senhor da sua vida, você está dizendo que Ele é o amo, o dono, o seu único amor, que todas as suas forças emocionais e espirituais serão
a partir daquele momento, direcionadas todas a Ele. Essa profundidade de dizer, isso é só uma partezinha assim, uma pinceladinha, de dizer que Ele é Senhor. Ao dizer que Ele é Salvador, você está dizendo, nada daqui eu podia fazer, Ele fez tudo que eu não podia fazer para me resgatar. Todo o preço foi pago por Ele. Toda a vida foi dada por Ele. Portanto, eu o amo com toda a minha força. Ele é o meu dono. Ele pode fazer de mim o que Ele quiser. A gente canta que Deus pode fazer da gente o que Ele quiser. Acabou os seus sonhos. Quando eu digo que Jesus é Senhor, você está dizendo, os sonhos que eu tenho, os desejos que eu tenho para a minha vida, se o Senhor me mandar, eu abro mão de tudo, porque o Senhor é Senhor da minha vida. Eu não vou relutar. Aí a gente, para piorar o negócio, a gente fala assim, não, pastor, mas tem aquele sentimentozinho, né? A gente é humano, né? Aí a gente procura buscar a pior parte nossa, que é a nossa natureza caída, a nossa humanidade, para justificar o porquê que nós muitas vezes não queremos aceitar o propósito dele na nossa vida. Ser rejeitado. E se você algum dia declarou que Ele é Senhor, você está dizendo, nada para mim, nada mais me importa. Nada mais me importa. Só tenho Ele. Ele é o Senhor. Ele é o amo da minha vida. Teclado aí. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o dono da minha história. Me dá um help o tecladista aí. Está lá no fundão lá. Dá um help para o pastor aqui, para a gente terminar. Uma ajudinha. Você tem convicção. E eu queria que eu te chamo a atenção, meninas. Só tem meninas. Meninas. Por que você é rejeitada? Depois do que a gente falou hoje, você é rejeitada por amor a Cristo? Rapaziada, boa parte aqui é rapazes, tem meninas também. Você é rejeitada por amor a Cristo? Jesus foi rejeitado porque Ele amou o Pai e veio fazer a missão que o Pai o ordenou. A humanidade o rejeitou. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Aí Ele te deu o Espírito Santo. Ele morreu, te deu salvação, te deu o Espírito Santo. Para quê? Jesus deu o Espírito Santo. Você recebeu Jesus como seu Salvador, amém? Então você está selado pelo Espírito Santo, amém? O Espírito Santo habita no você. Para quê? Para quê? Só para os dons? Não, de forma alguma. O Espírito Santo habita em você para você ser rejeitado, à medida que seu mestre foi rejeitado. Se odiaram a mim, também odiarão a vós outros. E o que capacita o crente a ser rejeitado e permanecer inabalável e confiante e não sofrer dano é o Espírito Santo e a sua confiança na palavra. Nós precisamos viver um tempo de confiança real. De confiança com propósito. Nós precisamos que levante uma geração, independente da profissão que você escolher, infinitamente melhor do que a que tem hoje. Pastor, eu quero ser advogado,
quero ser médico, arquiteto, seja lá qual for a profissão que você está escolhendo para a sua vida, que você sonhe. A gente precisa de uma geração que se levante no poder do Espírito Santo. Nós precisamos de uma geração que se levante para proclamar as virtudes de Cristo. E essa geração está aqui. Essa geração que ama ao Senhor de forma incondicional. Se Ele fizer, se Ele não fizer, eu continuarei o amando pelo o que Ele é. Se eu for perseguido, se eu for rejeitado, se eu for cuspido na escola, eu permanecerei amando a Jesus. Você vai até chorar, mas Ele vai recolher as suas lágrimas numa taça. Você pode até em alguns momentos ter a vontade, eu vou desistir, mas o Espírito Santo vai consolar o seu coração. Queria convidar você, quero apenas fazer uma oração. Galera que me conhece sabe que eu não sou de fazer muito apelo. Às vezes eu faço, mas eu queria chamar você a um movimento. Se você estiver disposto, se você entendeu essa mensagem, de vir à frente e dizer: Senhor, me perdoe. Não é para receber, não. Me perdoe, porque eu não estou sendo rejeitado por amor ao Senhor. Eu estou sendo rejeitado muitas vezes e em muitos lugares, talvez pelo meu orgulho, talvez porque meu coração é deselegante, talvez porque eu sou irado, talvez porque eu não estou tão rendido ao Senhor. Tem alguém? Quer vir aqui à frente para a gente orar junto? Eu não estou sendo rejeitado, porque eu te amo. Eu não estou sendo rejeitado porque eu te quero, porque eu falo, porque eu me alegro. Eu não estou sendo rejeitado porque eu te amo mais do que qualquer outra coisa. O Senhor não é mais importante do que coisas para mim. Coisas são mais importantes do que o Senhor. Viagens são mais importantes do que o Senhor. Comer e beber é mais importante. Meu namoro é mais importante. Minha família é mais importante do que o Senhor para mim. Nada pode parar. Uma coisa que eu vou falar com vocês. Nós não sabemos o dia, até quando nós vamos viver, até que dia nós vamos viver. Talvez hoje pode ser a minha última noite. Mas uma coisa eu queria falar com vocês aqui. O que vocês vão fazer depois dessa oração? Precisa ser feito, porque vocês
amam a Jesus mais do que a vocês mesmos. O lugar secreto espera por você. Seu quarto te espera para a oração, para a leitura da palavra, te espera pelo batismo no Espírito Santo. Espera para revestimento sobre a sua vida. O teu quarto te espera para conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, há uma geração santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que se levanta, ainda novos, mas que reconhecem que muitas vezes não tem sido rejeitado por amor ao Senhor, e que reconhecem que a rejeição precisa ser, a rejeição da igreja é fruto de um amor do povo do Senhor pelo Senhor. Que cada um desses meninos e meninas, o coração deles seja inflamado pelo Espírito Santo, seja aquecido, e que em todo tempo o coração deles venha a arder pelo poder do Espírito Santo, para viverem o sobrenatural do Senhor. Mas ainda que eles não tenham, em algum momento estão sentindo nada, mas que eles possam continuar crendo, porque a tua presença é real em todo e qualquer lugar, independente de sentimentos, independente de emoções, independente de circunstâncias. A tua presença, ela é real em todo lugar, em todo instante, em toda e qualquer circunstância. A presença do Senhor é real, sobrenatural, e que cada um seja movido de glória em glória, de poder em poder, e sejam restaurados e vivificados, e que amem, que o Senhor seja nessas meninas e meninos o amor da vida deles, que eles amem ao Senhor de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o coração, e que não falte a eles temor do Senhor. É a oração que eu faço essa noite, agradecido pelo sobrenatural, pelo poder da tua santa e doce palavra. Que cada um deles se sinta abraçado pelo Senhor, e que confie no Senhor, o mais rejeitado de todos. É minha oração em nome de Jesus. Amém.